Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone, a gente está aqui passando por várias aulas que estão ensinando a gente a fazer uma avaliação de um imóvel. A gente já terminou na nossa aula passada todos os passos da nossa avaliação. E agora eu vou passar com vocês só uma recapitularização de todos os passos que a gente passou, de tudo que a gente viu, para a gente poder depois fazer a fundamentação do nosso laudo. Mas quando a gente termina um laudo, é sempre importante a gente rever tudo aquilo que a gente fez, para ver se não ficou nenhuma aresta para ser aparada, nenhuma coisa que a gente não considerou. Vamos dar uma olhada aqui? Tudo que a gente fez até agora. Nós temos aqui os dados do imóvel avaliando e esse material está aí com vocês. Então, me acompanhe aí junto com o seu material. O nosso imóvel avaliando, que é um terreno meio de quadra, regular, topografia plana, de superfície como terreno seco, de 456 metros quadrados de área. Nós fomos até a região do nosso imóvel avaliando e achamos os elementos de pesquisa. Então, 12 elementos de pesquisa se enquadraram naqueles fatores que a gente precisava, aquilo que era mais relevante. Então, são todos terrenos, todos naquela região. E aí a gente tem aqui as informações. Você vê aqui, eu tirei os telefone, o endereço, mas se você quiser utilizar esse mesmo modelo, você pode, é só trocar essas informações, tranquilo, isso daqui é uma boa base para você, certo? Então aqui você tem todas as informações que você precisa, dimensão do seu avaliando, atestada, lembra que a gente vai utilizar a atestada como fator, também poderíamos utilizar o fator profundidade, mas nessa amostra não foi necessário. O importante é você saber todas essas informações e ter à mão, porque você sempre precisa voltar ali, né, para você tirar alguma dúvida, e durante a avaliação você vai vendo quais são os fatores relevantes na sua amostra e quais não são. Aqueles fatores que não forem relevantes, eles não devem constar na sua amostra. É como aqui o fator profundidade. No nosso caso, o fator profundidade não ia fazer diferença nenhuma no nosso valor, certo? Então, nesse caso, a gente evita colocar. A gente faz a nossa avaliação sem esse fator. Já em outros locais, poderia ser necessário. Aí eu também gostaria de falar com vocês uma observação que eu ainda não falei em nenhuma outra aula, que esses fatores, eles, via de regra, eles assumem um resultado um padrão, digamos assim. Então, se o terreno é em declive acentuado, a gente já logo imagina que aquele imóvel ele vai custar menos. Né? A gente vai imaginar que aquele fator ele vai depreciar o valor do imóvel, mas nem sempre é assim. Então, se atentar onde está aquele elemento, onde está o seu imóvel avaliando, porque, por exemplo, se você estiver trabalhando numa região que tem um índice de elevação muito alto, que tem um índice de construção muito alto, que já tem muitos edifícios ao redor, aquele declive acentuado, na verdade, ele é um potencializador para o seu imóvel. Ele não vai depreciar o preço, ele vai elevar o valor do imóvel. Por quê? Porque uma construtora, ela vai gastar muito menos com o movimento de terra se ela não tiver que escavar tudo aquilo. Ela já tem como fazer os subsolos sem ter que gastar tanto. Entende? Por isso você precisa sempre observar caso a caso. Então, a gente passa aqui algumas diretrizes, mas o raciocínio lógico é uma coisa muito importante na avaliação, certo? Então, passamos por aqui todos os nossos imóveis avaliando, todas as informações necessárias. E aí, a gente chegou aqui nessa tabela, essa é a nossa tabela final. Então, aí no seu computador, provavelmente você já tem a tabela montada dessa forma. Então, temos aqui todos os valores unitários iniciais, todos os fatores que nós utilizamos, o valor homogeneizado, achamos a variância e o desvio padrão, achamos o DS calculado e o DS tabelado, que é o critério de Chauvenet. Depois a gente utilizou a tabela T de Stuart para determinar o nosso grau de confiança. Através disso, a gente achou os limites inferior e superior da nossa amostra.
A gente achou também a amplitude da nossa amostra, que nesse caso é 9%. Depois a gente utilizou a média que a gente achou para determinar o valor do nosso bem avaliando e também poderíamos ter utilizado o campo de arbítrio, que nesse caso não foi necessário, mas que você já saberia como utilizar caso fosse necessário, certo? Então temos aqui o valor final que nós adotamos de 440 mil. Lembrando que o arredondamento é sempre permitido, mas variando até 1%, nunca passando de 1% do valor total, certo? Então, essa foi uma aula, mais ou menos assim, para a gente elencar quais foram os nossos passos para chegar até aqui. Então, é bom você anotar, né? Fazer mesmo uma tabelinha lá de quais são os passos para você seguir, para depois, quando você for fazer outra avaliação, você não se perder, ok? Então, a nossa avaliação tá pronta. Agora, na próxima aula, a gente precisa aprender a como fazer um enquadramento dessa nossa avaliação segundo a norma, tá? Então, mas por enquanto, a nossa avaliação tá pronta, ok? Então, a gente se vê na próxima aula para fazer esse enquadramento do nosso laudo. Então, até lá, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!